E aí, vamos começar mais uma análise profunda? Hoje a gente vai desconstruir um daqueles conceitos que aparecem o tempo todo no noticiário, mas que, convenhamos, quase ninguém compreende por completo. A globalização não é só uma palavra da moda, sabe? Aquela coisa moderna inventada na era da internet. Na verdade, trata-se de um gigantesco pêndulo histórico. É como um pêndulo mesmo, que vem oscilando ao longo de séculos, alternando de forma dramática entre épocas de integração intensa e períodos de fragmentação absoluta. Isso já nos joga direto para a nossa pergunta central. A globalização é um destino inevitável ou um castelo de cartas incrivelmente frágil? A gente costuma assumir que o comércio global é uma marcha garantida, né? Uma linha reta rumo ao progresso tecnológico e econômico. Mas, parando para pensar, será que a história sustenta mesmo essa ideia de uma linha inquebrável? Ou será que existem rachaduras profundas nessa fundação que a gente simplesmente ignora? Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Hoje em dia, é muito comum ter em mente a imagem de um globo digital brilhante, um mundo totalmente sem fronteiras, hiperconectado por fibra ótica, com transações digitais instantâneas e cadeias logísticas que a gente nem vê. Só que, fazendo um contraste com essa visão assim tão estéril e tecnológica, a realidade histórica da acumulação de capital global foi incrivelmente longa. Foi um processo cheio de atritos violentos e, para falar a verdade, forjado sobre uma fundação bem mais sombria e complexa do que parece. Dando uma olhada nas raízes históricas, a gente percebe que a evolução desse sistema tem fases bem marcadas. Lá na antiguidade, rotas comerciais terrestres, tipo a Rota da Seda, funcionaram como os primeiros grandes vetores de interdependência. Era uma mistura não só de moedas, mas de culturas e tecnologias. Aí damos um salto gigante para o século XV. A era das grandes navegações simplesmente mudou o jogo, transformando aquela troca primitiva em uma economia de proporções globais, toda estruturada no colonialismo e impulsionada pelo mercantilismo europeu. E para fechar a conta, o século XX consolidou esse cenário com a explosão do capitalismo industrial e a ascensão daquelas imensas corporações multinacionais. Para a nossa exploração de hoje fazer todo sentido, a gente vai seguir um mapa bem claro. Na seção 1, vamos ver as raízes da globalização. Na seção 2, as rupturas do século XX. Depois, a seção 3 foca na ordem de Bretton Woods. A seção 4 é sobre livre comércio e protecionismo. E, finalmente, na seção 5, vamos detalhar as teorias e críticas estruturais. Então, seção 1. Raízes da globalização. A expansão colonial europeia acabou estabelecendo uma rede de conexões super complexa que serviu como a base original para essa nossa economia mundo. E a lógica da época era de uma eficiência brutal. O centro da rede global focou e se especializou rapidamente na manufatura de alto valor e num controle financeiro absoluto. Enquanto isso, as colônias, as periferias nessa rede, acabaram sistematicamente escanteadas para o papel de meras fontes de extração de matérias-primas e exploração de trabalho escravo. É fundamental entender que essa dinâmica lá do início pavimentou um caminho de desigualdades gigantescas que, acredite se quiser, ressoam profundamente nas estruturas financeiras que a gente tem até hoje. Vamos agora para a seção 2, Rupturas do século XX. O século XX, olha, longe de ser uma linha reta de progresso, ele trouxe uma lista assustadora de falhas em cascata que reverteram a conectividade global de forma violenta. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial redirecionou as forças produtivas todinhas para as trincheiras militares, dando um salto enorme no poder de intervenção dos estados. Pouco tempo depois veio a crise de 29, colapsando o crédito de uma hora para outra, causando uma fuga de capitais fulminante e paralisando a demanda no mundo inteiro. E não parou por aí. A Segunda Guerra destruiu fisicamente as infraestruturas logísticas e a Guerra Fria literalmente cortou o mundo ao meio. De um lado o Plano Marshall, do outro o Comecon. Os dados mostram, sem sombra de dúvida, a interdependência entre as nações é frágil demais e pode ser revertida muito rápido quando o sistema entra em crise. Isso ilustra perfeitamente o que acontece com a psicologia global quando a confiança no sistema vai por água abaixo. Logo depois do colapso da crise de 29, a gente presenciou uma onda gigantesca do que se chama de nacionalismo econômico. As nações simplesmente agarraram a própria riqueza e recuaram para dentro de suas fronteiras soberanas. Elas levantaram barreiras tarifárias absurdas, adotaram políticas desesperadas de autossuficiência e começaram a desvalorizar as moedas de um jeito super predatório. O resultado? Essa defesa instintiva acabou fragmentando ainda mais o comércio mundial e transformou a crise econômica numa espiral incontrolável. Avançando para a seção 3, a Ordem de Bretton Woods. Com tudo em frangalhos, surgiu a necessidade urgente de uma nova governança mundial para ancorar a economia no pós-guerra. E essa base, firmada em 1944, se apoiou em instituições muito específicas. Olhando para os mandatos originais, a gente entende logo de cara a intenção daquela arquitetura. O Fundo Monetário Internacional foi criado para monitorar o câmbio e literalmente apagar incêndios financeiros.
O Banco Mundial nasceu para injetar dinheiro pesado e reconstruir o que estava em ruínas. E o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que depois virou OMC, pegou a tarefa de forçar a liberalização do mercado e mediar disputas. Mas, trazendo para a realidade moderna, a gente percebe críticas bem pesadas à legitimidade atual desse sistema. Analiticamente, muita gente aponta que o FMI impõe regras de austeridade duríssimas, e existe um questionamento enorme sobre o fato de o poder de decisão do Banco Mundial ainda está, historicamente, super concentrado nas mãos das nações mais ricas. E para colocar ainda mais lenha na fogueira, a principal âncora de estabilidade desenhada lá em Bretton Woods desmoronou algumas décadas depois. Ocorrido em 1971, o famoso choque Nixon foi o momento em que os Estados Unidos, de forma totalmente unilateral, cortaram a conversibilidade do dólar com o ouro. Do dia para a noite, as moedas mundiais perderam aquele lastro sólido que tinham, jogando o planeta numa era super imprevisível de taxas de câmbio flutuantes. E o que sobrou disso foi um mercado financeiro altamente descentralizado, claro, mas também permanentemente volátil e exposto a choques inflacionários vindos de todos os lados. Agora, seção 4. Livre comércio e protecionismo. Aqui o ponto crucial é entender como a banda toca na teoria comercial, que é basicamente um cabo de guerra entre duas grandes forças de pensamento econômico. De um lado, a gente tem o otimismo do livre comércio clássico. Pense em gigantes como Adam Smith e David Ricardo. O argumento principal deles é que, se cada nação focar em produzir só aquilo em que é mais eficiente, os custos globais despencam e o crescimento de todo mundo acontece de forma natural, ancorado na vantagem comparativa. Faz sentido, né? Mas do outro lado tem a visão do Friedrich List sobre o protecionismo estratégico, que traz uma ressalva bem realista sobre a necessidade de intervenção do Estado. O List batia na tecla de que adotar o livre comércio logo de cara pode ser fatal para nações mais jovens. A ideia é que, sem um Estado forte para blindar as chamadas indústrias nascentes, a concorrência esmagadora de potências já industrializadas simplesmente acabaria com qualquer chance de evolução e autonomia dessas nações menores. Mas se hoje em dia, como esse embate acontece no mundo moderno? A resposta é o neoprotecionismo. Basicamente, é o uso de normas técnicas e barreiras regulatórias muito sutis para frear as importações. Hoje, é muito raro ver um país subindo tarifas de importação de forma direta e escancarada, porque isso ia gerar retaliações pesadas da OMC. Em vez disso, o que a gente vê são regulamentações fitossanitárias extremamente complexas, normas de segurança absurdamente rígidas ou exigências ambientais que quase ninguém consegue cumprir. É uma tática muito sofisticada, quase invisível. Ela bloqueia a entrada de produtos estrangeiros de fininho, garantindo proteção aos produtores locais, sem quebrar as regras comerciais formais no papel. Chegamos na seção 5, Teorias e Críticas Estruturais. O coração das teorias estruturais, principalmente a famosa teoria da dependência, traz uma lente bem crítica sobre as desigualdades econômicas. Eles rejeitam totalmente aquela ideia de que o subdesenvolvimento é só uma fase natural que vai passar. O argumento central bate na tecla de que os países da periferia são estruturalmente travados, forçados a serem eternos fornecedores de commodities baratinhas e consumidores dependentes de tecnologias caríssimas que vêm dos países do centro. Além disso, tem um alerta super atual sobre o risco da desindustrialização precoce. Quando uma economia emergente abre seus mercados rápido demais, isso quase sempre tritura as indústrias locais antes mesmo delas ganharem musculatura tecnológica. Ou seja, em vez de trazer progresso duradouro, gera uma vulnerabilidade imensa. Agora, o que é muito interessante para entender como os países tentam se defender dessa agressividade do mercado global é o conceito de spillover, ou o famoso processo de transbordamento. Para tentar sobreviver a essa pressão absurda, muitos países correm para formar blocos regionais. E a teoria argumenta que esses blocos complexos não nascem do nada. A coisa começa pequena, sabe? Unificando ali o mercado de um recurso mineral, por exemplo. Mas aí surge a necessidade técnica de harmonizar as regras de transporte desse minério. Depois, acabam padronizando leis trabalhistas, regras de fronteira e por aí vai. Esse transbordamento técnico é tão forte que eventualmente acaba exigindo uma moeda única, transformando o que era só um acordo de comércio numa união política e macroeconômica super robusta. E isso nos leva à grande mensagem de toda essa nossa análise. O dilema de hoje, em pleno século XXI, não é simplesmente dizer sim ou não para a globalização. O buraco é mais embaixo. O desafio é dominar a dificílima arte de equilibrar integração com autonomia. Para as nações em desenvolvimento, a verdadeira pedreira é encontrar aquele ponto de equilíbrio exato. Como participar ativamente das cadeias produtivas globais, absorver tecnologia e crescer, sem cruzar aquela linha perigosa onde a economia desestabiliza e vira só uma peça de xadrez refém das flutuações e decisões das grandes potências. Para amarrar as ideias, fica aqui uma reflexão central e bem provocativa sobre como o sistema funciona.
Será que o nosso modelo atual de globalização tem a flexibilidade necessária para se reformar e equilibrar a eficiência econômica com uma verdadeira equidade global? Ou será que a própria engrenagem de acumulação de capital sempre vai exigir, obrigatoriamente, a existência de uma periferia dependente para conseguir manter aquele alto padrão tecnológico e financeiro do centro? É um questionamento essencial que a gente precisa ter em mente toda vez que for analisar um acordo comercial novo ou observar como o mundo se movimenta hoje em dia. Existe um fluxo histórico imenso, muitas vezes invisível, operando silenciosamente por trás de cada peça desse tabuleiro econômico. Ficamos por aqui com mais essa exploração crítica sobre as dinâmicas e estruturas do nosso mundo. Até a próxima análise!